Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre As Pontes de Madison, filme de 1995 dirigido por Clint Eastwood, adaptado do best-seller super premiado, escrito por Robert James Waller. Tô contente de trazer essa análise aqui pro canal porque é um dos meus romances favoritos, um baita filme do Clint nesse período dos anos 90 em que ele tem também grandes longas de grande reputação e, além disso, eu publico esse vídeo no dia 31 de maio. 31 de maio, aniversário do Clint, 93 anos dessa lenda do cinema. Vamos para a história de produção porque ela é bem curiosa, até porque quase tivemos um filme dirigido por Steven Spielberg estrelado por Clint Eastwood e Meryl Streep. Nesse caso aqui, porque a Amblin do Spielberg comprou os direitos de As Pontes de Madison do livro antes mesmo do livro chegar nas prateleiras. Não é algo necessariamente raro, isso acontece de forma recorrente desde os anos 30, aliás. Só que, nesse caso de As Pontes de Madison, o livro vira um fenômeno. Então era óbvio que nós teríamos uma adaptação para o cinema, e o Spielberg até se mostra interessado em dirigir essa adaptação. O Steven Spielberg considerou durante um tempo, especialmente entre 93 e 94, dirigir As Pontes de Madison. Por que não deu certo? Olha, tem diferentes versões, mas existe sempre algo que é pontuado de forma recorrente entre livros de entrevistas do Clint, autores que discutem seja Steven Spielberg ou Clint Eastwood, que era a dificuldade de formatar o texto e a magia do romance que está no livro e colocar isso no cinema. Tanto é que tem 3 roteiros prévios de As Pontes de Madison que são descartados. Então eu destacaria muito o timing, porque em 94, quando as coisas começam a andar, seria mais por conta do texto, do roteiro do Richard LaGravenese, que acaba interessando o Spielberg, mas aí acaba interessando ainda mais o Clint. Tem um documentário que se chama Eastwood Factor, que tem uma passagem interessante que é a seguinte: o Clint diz que não era um grande fã do livro, só que ele se torna um grande fã do texto por causa do potencial cinematográfico, de fazer um grande romance no cinema. Ele compra essa ideia, ele vende essa ideia para Meryl Streep e ela também aceita. E esse filme também é importante porque ele começa essa jornada que duraria até o final dos anos 90 na carreira do Clint, em que ele vai se interessar muito por livros de grande potencial para adaptação. Eu já comentei aqui no canal também sobre Poder Absoluto e Crime Verdadeiro. Bom, pessoal, eu já conversei sobre esse filme em algumas lives, falei de como eu gosto de As Pontes de Madison. Eu sei que existem muitos e muitos fãs do livro e realmente o livro ele é extremamente impactante. Eu gosto muito do livro também, mas na minha opinião, As Pontes de Madison se torna aquele raro exemplo do filme que se torna melhor do que a sua obra base, porque ele consolida uma simbologia visual a começar pelas próprias pontes, pela conexão. Você tem 2 lendas do cinema, Meryl Streep e Clint Eastwood. Eu considero realmente um romance espetacular, em que o próprio Clint fala que ele não estava interessado nos ensaios, mas sim naquela coisa de deixar o clima acontecer. E você vê isso, essa química natural dele com a Meryl. E se a gente colocar isso num contexto da carreira do Clint, olha, eu pergunto, será que naquela época, em 1994, no período das filmagens, ele seria a primeira opção para a direção de um romance? O filme anterior tinha sido Breezy, de 1973, voltado para romance mesmo, tá? Até mesmo para ator em um romance, olha, existia uma persona consagrada do Clint Eastwood em faroeste, em filmes de ação, investigação, então não seria aquela opção tradicional, mas funciona muito bem aqui. Em 1965, no estado de Iowa, Francesca Johnson, interpretada por Meryl Streep, é uma dona de casa italiana que vive uma vida aparentemente tranquila. Enquanto seu marido e seus filhos viajam, tudo muda quando ela conhece Robert Kincaid, interpretado por Clint Eastwood, que trabalha como fotógrafo da National Geographic e vai fotografar as pontes de Madison County. A partir disso, os dois começam um intenso e curto caso de amor. O Clint reuniu nesse filme aquele timaço, Jack Green na fotografia, Joel Cox na montagem e a trilha do lendário Lenny Niehaus. Essa equipe, ela conhece o método de produção Clint Eastwood. Essa equipe já tinha conta de como o Clint produz um filme. O Clint tem uma maneira extremamente hábil, econômica de rodar uma produção. Eles conseguiram aproveitar todo esse método de experiências anteriores com o Clint e trabalhar no desenvolvimento de um grande romance. Eu considero que é uma produção de melancolia poética e romântica. Basta ver a condução da própria trilha sonora para a emoção, no piano, no violino, como você tem esse sentimento de uma paixão, que é uma paixão proibida, também com todo um contexto da época, que era uma paixão que eles sabiam que tinha um prazo final e que ainda assim deixaria dúvidas na cabeça dos dois.
Eu considero que todo o texto de desenvolvimento não linear, com o envolvimento da família para conhecer a história e aos poucos descobrir o caso de Francesca e Robert, é muito bem trabalhado também na transição presente-passado, nessa alternância do ponto de vista que busca trazer todo o cotidiano monótono de Iowa nos anos 60. As cores suaves, a natureza exuberante, uma troca de olhar, um sorriso, todas essas definições também são articuladas para a fotografia. Então, quando a gente busca pelas pontes de Madison, tem dois modelos de você fazer essa análise. O primeiro é duelo das pontes, da conexão, que eu vou falar a seguir, mas o outro é justamente da busca pelo enquadramento perfeito, quando você vai ter a imagem da Francesca que acaba conduzindo o filme. E aí que a gente vai lidar com enormes dilemas pessoais, especialmente envolvendo a personagem da Meryl. Um ponto de interesse seria a percepção da sociedade da época sobre uma possível descoberta do caso, que renderia sérias consequências. Além disso, o tempo limitado que eles seriam juntos pelo retorno da família. A decisão era o que fazer, isso era aplicado para os dois, porque o Robert tinha um trabalho da National Geographic, viajava pelo mundo inteiro, ele não tinha um estabelecimento em um local, ele não tinha aquele porto seguro que era justamente o que a Francesca tinha. Será que ela abriria mão de tudo, abriria mão dos filhos, seria julgada pela sociedade para partir para viver esse caso intenso com o Robert? O filme também direciona muita atenção para objetos de memória. Existe a transição do texto para o discurso em itens que acabam sendo importantes no desenvolvimento dessa paixão, desde a primeira troca de olhares até a despedida final. Em pouco tempo você nota esse desenvolvimento natural, a começar pela busca da informação, por um sorriso, como eu disse, essa troca de olhar e a montagem do Joe Cox ela é maravilhosa porque ele consegue ditar a passagem do tempo de uma forma que não é bruta, com fragmentos dos dois sorrindo, se divertindo, conversando, então isso também é maravilhoso. E eu devo dizer que eu sempre me emociono com o final de As Pontes de Madison, ressaltando o significado da própria importância das pontes para o filme, porque elas aproximam duas pessoas de perfis e mundos completamente diferentes da mesma maneira que separam. Duas pessoas, então, unidas e separadas pelas pontes e através das pontes, o que torna cenas de trabalho fotográfico inesquecíveis. Esse é um dos meus filmes favoritos dos anos 90, um dos meus romances favoritos, e nesse período de 92 a 95 o Clint tem 3 filmaços: Os Imperdoáveis, Um Mundo Perfeito, que eu já comentei aqui no canal, e As Pontes de Madison. Para As Pontes de Madison, nota 10. Eu recomendo muito mesmo. Esse filme já teve alguns anos atrás problemas para licenciamento e agora está mais fácil assistir no HBO Max e vale a pena. Eu deixo a recomendação. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!